Olá você, mais uma vez, Biologia, professor Cornélio, mais uma vez, Ciências da Natureza, Biologia, Química e Física, juntamente essas três disciplinas compõem as Ciências da Natureza e nós vamos estar trabalhando com vocês hoje alguns detalhes importantes relacionados à parte da biologia celular. Nós já comentamos nas aulas anteriores em aspectos ligados à diferenciação de células eucariotas e procariotas, de células vegetais e animais. Da mesma maneira, já falamos em membrana, falamos de funções de membrana, falamos no citoplasma, dos organoides celulares, já comentamos das diferentes funções dos organoides celulares, falamos, por exemplo, no processo de respiração celular, falamos, por exemplo, em fotossíntese e agora nós chegamos finalmente no núcleo de uma célula. E vamos analisar o núcleo, essa estrutura responsável, obviamente, pelo controle da hereditariedade, ou seja, da transmissão das características hereditárias. Por quê? Porque lá, dentro desse núcleo, obviamente se encontra o material genético. Da mesma maneira, esse núcleo está relacionado ao controle de forma direta ou indireta de todo o metabolismo celular. Por quê? Porque o DNA, de forma direta ou indireta, ele controla todas as atividades da célula. Nós vamos estar então analisando com vocês hoje núcleo. Acompanhe conosco. Quando falamos em núcleo, claro, dentro do núcleo nós temos algumas porções importantes e nós vamos destacar aqui, primeiramente, as funções desse núcleo. Nós vamos analisar que, claro, eu falei que uma das funções é o controle da hereditariedade, ou seja, esse núcleo ele armazena informações genéticas importantes, ou seja, ele armazena o ácido desóxido ribonucleico, que é o DNA, e obviamente é dentro desse núcleo, claro, um núcleo, portanto, presente em células eucariontes ou eucariotas, ele vai, dentro dele, está fazendo o processo de duplicação, que essa duplicação é semiconservativa, e também acontece o processo de transcrição, ou seja, como nós já havíamos comentado, transcrição é a formação do RNA a partir do DNA. Então, a principal função do núcleo é uma função genética. Lembrando que a sequência sempre é essa daqui, o DNA, que é capaz de se autoduplicar, processo de duplicação semiconservativo. O DNA é capaz de formar RNAs, processo denominado transcrição. E a partir dos RNAs é possível se formar proteínas, processo chamado tradução. Claro, só que a tradução ela ocorre no citoplasma, ok? Outra coisa interessante, se nós analisarmos as partes que compõem um núcleo, o núcleo vai apresentar uma espécie de um hialoplasma, de um líquido no seu interior. Então imagine aqui que você tem uma célula e aqui você tem um núcleo. Esse núcleo vai apresentar o que nós chamamos de cariolinfa ou suco nuclear. É uma espécie de líquido de hialoplasma que preenche todo esse espaço. E dentro desse espaço, desse caldo, desse suco que existe ali, que é a cariolinfa, existem os cromossomos ou cromossomas, que é a segunda porção, e existe um nucleolo. Já veremos os detalhes de cada um dessas partes, dos cromossomos, do nucleolo e assim por diante. O nucleolo que originará os ribossomas do citoplasma, que nós já vimos que os ribossomas, eles têm a função, obviamente, de fazer o processo de síntese proteica. Síntese proteica. Ok? Então nós vamos ter a cariolinfa, vamos ter os cromossomos e vamos ter o nucleolo. Ok? Além, claro, dessa membrana que reveste o núcleo, chamada de carioteca. Ela é uma membrana dupla e descontínua, cheia de poros. Ou seja, se você tem uma membrana aqui, com um poro aqui, outro poro aqui, outro poro aqui e assim por diante, você vai ter uma segunda membrana com poro aqui, daí com um poro aqui, por isso que ela é descontínua, com outro poro aqui e assim por diante. Por que tem que ter poros? Se tem poros é porque ocorre o quê? O transporte através dessa membrana. Lembrando que a membrana, obviamente, por ela, várias substâncias precisam passar. Então, ocorre um transporte através de membrana. Então, só lembrando, as quatro partes, nós vamos ter a carioteca, que é uma membrana dupla, cheia de poros, o líquido que preenche o espaço, que é a cariolinfa, teremos os cromossomas ou cromossomos
eunucleolo, região responsável por formação dos ribossomos, organela que toda célula, tanto eu quanto procariota, deve ter. Claro, lembrando que carioteca é uma membrana nuclear e organelas com membranas são exclusivas de células eucariontes ou eucariotas. Então nós vamos falar agora de núcleo, portanto nós falamos de célula eucarionte. Uma célula animal, vegetal, de fungo, de protozoário e assim por diante, ok? Seguindo. Aqui nós temos uma imagem mostrando exatamente esse núcleo. Então você observa aqui esse envelope nuclear. Tá? Nós vamos ter uma membrana externa e uma membrana interna. Existe uma região chamada nucleolo, que concentra o material genético que formará os ribossomas. Existe o nucleoplasma ou cariolinfa, é uma espécie de um hialoplasma, de uma matriz gelatinosa. E existe, claro, o material genético que formará os cromossomos, a cromatina. Nós vamos ter a heterocromatina e a eucromatina, que é o material básico para formar os cromossomos. E vamos ter aqui os poros, como nós comentamos, e, claro, ribossomos, essas estruturas importantes na síntese proteica. A carioteca, esse envoltório nuclear, que é composto por duas membranas e por poros, né, tem que ser dessa maneira por quê? Por que tem que ter poros? Porque tem que ter o intercâmbio de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Obviamente, se nós pensássemos que o núcleo fosse algo compacto no meio de uma célula eucariota e as informações genéticas estão ali dentro, como que elas chegariam até o citoplasma? Então, essas informações genéticas devem passar através dessa membrana nuclear. Por esse motivo que a carioteca tem que ter poros. E são membranas, obviamente, descontínuas. Então, você tem uma membrana externa, um poro, que não tem um contato direto com o poro da membrana interna. Ok? Obviamente, para ter um processo de transporte mais adequado e não ter a perda, o extravasamento de alguma substância. Seguir uma lógica bem simples. Ok? Seguindo. A cariolinfa, esse nucleoplasma, né, uma substância incolor, constituída basicamente do quê? De água e de proteínas. Tá? O nucleolo, né, um corpúsculo esférico esponjoso, que é formado por cromatina, tá? Que tem uma grande quantidade de RNAs e proteínas, né? De DNAs e proteínas, sua função está relacionada ao quê? Aos ribossomos. Né? E, na verdade, esse RNA aqui, ele deriva de um DNA. Né? Ok? E é desprovido de membrana, isso é muito interessante, o nucleolo não tem membrana. Tá? Ele tem um contato direto com a cariolinfa. Então, basicamente, né, é uma região do material genético, onde o DNA formou RNAs e RNA ribossômico, ou seja, aquele que vai formar o ribossomo. Então, poderíamos dizer que o nucleolo é a região do material genético, onde nós vamos ter a formação do RNA ribossômico, responsável pela formação de ribossomos. O que é um ribossoma? É um RNA mais proteínas. E é uma organela que não tem membrana, portanto, organela sem membrana, ok? Cromatina. A cromatina, obviamente, é um material genético que é utilizado para fazer cromossomos. Então, representa um material genético com proteínas básicas, as chamadas histonas, e moléculas de DNA. Então, quando nós falamos em cromatina, nós falamos em material genético mais proteínas básicas, as histonas. Tá? Lembrando que uma célula procariota não tem essas histonas. Só uma célula eucariota que tem. Ok? Então, nós vamos ter aqui um material genético mais as proteínas. Tá? Nós vamos ter na cromatina regiões condensadas, chamadas de heterocromatina. Então, são regiões mais condensadas assim. E regiões distendidas, chamadas de eucromatina. Então, aqui nós teríamos a heterocromatina, aqui a eucromatina. Tá? Durante a divisão celular, as cromatinas espiralizam-se, tornando-se mais curtos e mais grossos, e passam a chamar cromossomos. Então, a cromatina, durante o processo de divisão, passa a se chamar cromossomo. Então, vamos imaginar que nós temos aqui uma heterocromatina, uma eucromatina, heterocromatina e eucromatina, tudo bagunçado. Durante o processo de divisão, essa estrutura começa a tomar forma. Quando ela começa a tomar forma, ela passa a se chamar cromossomo.
Durante o processo de intérfase, ou seja, quando a célula não está se dividindo, esse material chama-se cromatina, simplesmente. Ok? Então, nós vamos ter cariolinfa, o nucleoplasma, carioteca, nucleolo e cromatina, as 4 partes. Tá? O cromossomo ele é formado por cromátides ligadas pelo centrômero. O que são as cromátides? São as partes de um cromossomo. Tá? E, obviamente, eles são formados quando a célula está prestes a se dividir. Então, antes disso, o DNA tem que se duplicar, formando cromátides irmãs. Então, vamos imaginar o seguinte, ó, nós vamos ter aqui um cromossomo, uma cromátide aqui, e aqui nós vamos ter o outro cromossomo com a outra cromátide. Então, nós vamos ter aqui os 4 braços. O centrômero está aqui no meio. Então, nós vamos ter o cromossomo formado por cromátides, ou seja, aqui nós temos as cromátides. Tá? Cada parte dessa aqui nós chamamos de braço do cromossomo. Então, aqui nós temos o braço, aqui nós temos um outro braço, um outro braço e um outro braço. 4 braços. E nós vamos ter esses braços das cromátides, tá? No centro ligados pelo centrômero. Ok? Então, aqui nós temos uma estrutura básica, né? Então, se nós olharmos aqui, nós temos um braço. Esse aqui é um braço menor, observe. Aqui nós temos um braço que é um braço maior, ok? E aqui no centro nós temos o centrômero. E se nós olharmos o cromossomo tem material genético, tem DNA. E o DNA, como nós já estudamos, tem o quê? Receitas. Cada partezinha dessa receita que está aqui, quando eu desenhei o cromossomo assim para você, ok? Isso daqui é o quê? É cromatina. Aqui eu tenho DNA mais proteínas. Esse DNA carrega as receitas. Se nós cortarmos esse DNA, nós vamos ter receita. Cada receita é um gene. Então, nós vamos ter aqui inúmeros genes, obviamente, nesse cromossomo. Tem cromossomo que tem mais de 1000 genes, mais de 1000 receitas. Os cromossomos, eles podem se encontrar tanto duplicados, então nós podemos encontrar um cromossomo assim, desta maneira, em X, que ele é um cromossomo metafásico, tá? Metafásico. Ou eu posso encontrar um cromossomo assim, que é um cromossomo anafásico. Então, observem que nós classificamos o cromossomo quanto ao tamanho dos braços e a posição do centrômero. Então, por exemplo, cromossomos, esse primeiro estilo aqui, ó, metacêntrico. Os metacêntricos, nós vamos ter o quê? Braços todos de um mesmo tamanho e o centrômero no centro. Cromossomo submetacêntrico. Quando o cromossomo é submetacêntrico, nós vamos ter braços, 2 um pouquinho maiores e 2 bem menores, desculpem, e 2 bem maiores. Então, o tamanho dos braços é diferente. Cromossomo acrocêntrico. O acrocêntrico, tá? São cromossomos onde nós temos braços bem pequenininhos e outros 2 braços bem grandes. Se forem metafásicos, se forem anafásicos, é um só. Então, aqui no anafásico seria assim, tá? O centrômero está aqui, teríamos assim. No metafásico está aqui, ó. Teríamos o centrômero aqui e outro braço aqui. E no acrocêntrico teríamos algo assim, um bracinho bem pequeno e outro longo. E no telocêntrico, nós vamos ter o quê? O centrômero já está no ápice, né? Então, nós vamos ter aqui, se fosse um cromossomo anafásico, seria dessa maneira. Então, nós vamos ter aqui braços pequenos suprimidos totalmente. Tá? O que significa cariótipo? Outro conceito bem interessante. Então, o cariótipo, ele representa o quê? É o conjunto de todos os cromossomos presentes no núcleo de uma célula de um organismo. O estudo do cariótipo, forma, tamanho, número de cromossomos de uma pessoa, ele pode ajudar no diagnóstico pré-natal, pós-natal de aberrações genéticas. Então, o conjunto de cromossomos presentes no núcleo de uma pessoa e que vai trazer informações de forma, de número e tamanho. Então, quando se faz um exame de cariótipo, se analisa a quantidade de cromossomos. Por exemplo, na espécie humana nós temos que ter 23 pares, ou seja, 46 cromossomos. Se analisa a quantidade, ou seja, o número, se analisa o tamanho e se analisa a forma desses cromossomos. E aí, claro, faz-se um ideograma
Na verdade, se faz como isso? Você pega uma célula, por exemplo, pega-se um glóbulo branco, um leucócito. Em laboratório, estimula-se a divisão da célula. Quando os cromossomos estão em metáfase, você mata essa célula. É feita uma preparação especial e esse núcleo é fotografado. Essa fotografia, lá você recorta os cromossomozinhos e monta o cariótipo. E lá serão evidenciadas as informações de número, de tamanho e de forma de cromossomos. Obviamente que existe um padrão para a espécie humana. Esse cariótipo é comparado com o padrão e se verifica se ele está dentro do padrão ou fora do padrão. E, portanto, pode-se identificar aí se existe alguma anomalia em relação a número e forma de cromossomo. Ok? Então, exemplo da aplicação disso. Vamos imaginar que o médico ele pede, né, uma ecografia, uma transducência nucal, por volta da 11ª, 13ª semana de gestação, e ele vai avaliar o tamanho da nuca da criança e do ossinho do nariz e ele verifica que há um encurtamento. Isso pode ser um indício de uma síndrome, por exemplo, síndrome de Down. Então vai acontecer o quê? Para confirmar essa síndrome ou não, é feita uma amniocetese, é retirado um pouco de líquido amniótico e das células que estão ali dentro, que são os amniócitos, é feito esse exame de cariotipagem. E é levantado se o número, se a forma, se a quantidade, então, o número, né, a forma dos cromossomos, o tamanho, ele está dentro de um padrão normal, para se confirmar ou não a presença dessa síndrome. Ok? Então, tá a importância do exame de cariótipo. Vamos lá? Então, exemplo aqui, ó. Aqui nós temos os 23 pares e observe que nós temos o cromossomo XY. Portanto, esse aqui é um cariótipo de homem. Ok? Os cromossomos plumosos. Os cromossomos plumosos, eles são cromossomos grandes, podem atingir um tamanho assustador comparado aos cromossomos, digamos assim, mais comuns, né? 800 até micrômetros de comprimento, né? E eles são encontrados em ovócitos e espermatócitos de peixes, de répteis, de aves, durante a meiose, durante, na verdade, a prófase 1, durante o diplóteno, tá? Então, na verdade, vamos ter várias alças, por isso que eles são plumosos, onde existe uma intensa síntese de RNA, ou seja, uma intensa transcrição. Então, traduzindo, são cromossomos gigantes encontrados em ovócitos e espermatócitos. E os cromossomos politênicos, eles também são grandes, 150 a 250 micrômetros de comprimento, e eles são encontrados em células agora somáticas, não germinativas, né, como célula somática é aquela que não tem nada a ver com a determinação sexual. A célula germinativa é a célula responsável por formar os gametas, né? Então, em vários tecidos de dípteros, ou seja, de insetos dípteros, né? Então, nós vamos ter aí também alguns protozoários, né, e etc. Então, vamos ter o quê? Vamos ter insetos colembolídeos, em protozoários ciliados, um pareamento ponto a ponto de cromossomos homólogos e uma intensa síntese de RNA também. Então, os cromossomos chamados politênicos, ok? Algumas questões para observarmos, na verdade, como o Enem tem cobrado algo sobre a parte de núcleo. Um importante princípio da biologia relacionado à transcrição de caracteres é a embriogênese humana. Foi quebrado com a descoberta do microquimerismo fetal. O microquimerismo é o nome dado ao fenômeno biológico referente a uma pequena população de células, ou DNA, presente em um indivíduo, mas derivada de um organismo geneticamente distinto. Investigando-se a presença do cromossomo, foi revelado que diversos tecidos de mulheres continham células masculinas. A análise do histórico médico revelou uma correlação extremamente curiosa. Apenas as mulheres que antes tiveram filhos homens apresentam um microquimerismo masculino. Esta correlação levou à interpretação de que existe uma troca natural entre a célula do feto e a materna durante a gravidez. Olha que interessante. Esse microquimerismo entre a mãe e o filho homem mostra, portanto, que a parte do material genético do filho, uma pequena parte, pode se associar ao material genético materno. Então, talvez isso até explique uma ligação maior, que existe um elo maior entre a mãe e o próprio filho, né? Que é bastante significativo essa ligação maior que o pai e os filhos, de modo geral.
Tá? Ele diz assim: o princípio contestado com essa descoberta, relacionado ao desenvolvimento do corpo humano, é o quê? Então, olha o comando da questão. Olha que linda essa questão, por quê? Porque ele te traz aqui, olha que interessante como a gente avalia uma questão do Enem. Ele te traz aqui, olha, um texto muito belo, uma situação problema, um texto informativo. Observe como você aprendeu com esse texto. Provavelmente a maioria de vocês não ouviu falar de microquimerismo. Tá? Então você percebe uma informação importante e relevante, onde ele diz que no microquimerismo fetal, o DNA do feto pode passar para a mãe. Olha que interessante. Aí ele passa para, tem aqui a situação problema, ele passa para o comando. Esse comando, ele não pode ter nenhuma informação nova. Aí ele diz assim: o princípio contestado com essa descoberta, relacionado ao desenvolvimento do corpo humano, é quê? Qual o princípio que foi contestado aqui? Pensem bem, nós conhecíamos até hoje algum tipo de informação que o material genético do filho poderia passar para a mãe? Isso nós não sabíamos. Então, a partir dessas pesquisas e dessa hipótese levantada e da comprovação dessa hipótese, nós passamos a saber que o material genético do filho, ou do feto, pode passar para a mãe também. E não só o da mãe está no feto. Ok? Então, com isso se quebra um dogma central da biologia, né, que nós acreditávamos somente que o feto tem material, né, da mãe e do pai. E olha que interessante, pode ser que o material que essa criança, esse feto passou para a mãe, era material paterno. Então a mulher pode estar passando a carregar genes do seu marido. Né? Olha que coisa interessante, não se conhecia isso. Essa informação foi dada. Observem que o Enem é tão bom porque ele não cobrou de você qual é a definição de microquimerismo. Quimera é uma mistura. Então, micromistura de material genético. Ele cobrou, na verdade, ele te deu uma informação e pede, ó, com base nessa informação, isso contesta o quê que nós sabíamos até agora? Olha que legal. Uma questão belíssima, belíssima. Daí diz assim, ó, o princípio contestado com essa descoberta relacionado ao desenvolvimento do corpo humano é o quê? O fenótipo das nossas células pode mudar por influência do meio ambiente. Então, o fenótipo é a nossa receita mais a influência do meio. Por exemplo, se eu e você fabricamos um bolo e a receita é a mesma, o meu bolo queimou e o teu bolo não, o meu fenótipo é diferente do teu, certo? Gente, o fenótipo é a leitura da receita mais a ação do meio. O microquimerismo contesta a questão do fenótipo? Não contesta nada em relação ao fenótipo. Então, obviamente, você descarta. Essa alternativa aqui você descarta. Ele contesta a dominância genética determinada e determina a expressão de alguns genes. Ele diz, ou ele deixa entre linhas, que a dominância genética determina a expressão de alguns genes. Isso contesta que o gene azão, por exemplo, domina o azinho? Em algum momento isso contestou? Não. Contesta que as mutações genéticas introduzem variabilidade no genoma? Ou seja, as mutações, a mudança no material genético, ela gera variabilidade? Não, em nenhum momento. Contesta que as mitocôndrias, o seu DNA, provém do gameta materno? Não, gente. Por quê? Quando o gameta masculino penetra no gameta feminino, na verdade, ele vai penetrar no ovócito. Quando ele penetra no ovócito, antigamente se achava que ele penetrava só a cabeça. E a peça intermediária que contém as mitocôndrias ficavam de fora. E o flagelo também. Por isso que homens e mulheres só tinham mitocôndrias da mãe. Hoje sabe-se que ele penetra por completo. Mas as ubiquitinas, as enzimas específicas, destroem as mitocôndrias paternas. Então, homens e mulheres só têm mitocôndrias da mãe, com raríssimas exceções. Agora, o microquimerismo contesta isso? Volte novamente para o comando, não contesta nada, portanto descarte isso. Agora, ele contesta que as nossas células corporais provêm de um único zigoto. Exatamente. Por quê? Nós criamos até hoje que
o espermatozoide mais o óvulo formava o ovo zigoto. E que todo o DNA vinha metade do pai, metade da mãe. Com essa descoberta, obviamente pode-se afirmar que posteriormente ao zigoto pode ter um acréscimo de material, inclusive paterno. Então, o material genético não vem só do zigoto, ele pode vir de uma parte externa também. No caso, o líquido que está ao redor, amniótico, né, que possibilitou a passagem, ou pode ser via corrente sanguínea, alguma coisa assim. Beleza? Então, obviamente, a letra E é a alternativa correta. Beleza? Seguindo. Assinale V ou F. As afirmações abaixo referentes aos constituintes do núcleo celular. A carioteca é uma membrana lipoproteica dupla presente durante as mitoses. Gente, durante o processo de mitose, durante a divisão celular, a carioteca ela vai desaparecer. Nós já veremos divisão celular. Nós vamos avaliar isso. Vamos imaginar o seguinte, você tem aqui a carioteca, aqui está toda a célula. O material genético, metade tem que ir para um lado e metade tem que ir para o outro. Então, durante a divisão celular, obviamente que o material genético tem que ir para um lado e para o outro. A carioteca atrapalha, então ela tem que desaparecer. Então ele diz assim, que a carioteca é uma membrana lipoproteica dupla presente durante as mitoses. Não, ela some durante as mitoses. Os nucleolos corpúsculos ricos em, aqui ó, RNA ribossômico, são observados na intérfase. Durante a intérfase, nós vamos ter, obviamente, nucleolos em atividade muito grande. O que é a intérfase? Período que a célula não faz divisão. E durante o processo de divisão, eles vão desaparecer. Aqui, verdadeiro. Os cromossomos condensados na fase inicial da mitose são constituídos por duas cromátides. Então, nós vamos ter o quê? Um cromossomo em X. Eles estão formados, né, na fase inicial da meiose, e eles vão ter duas cromátides. Então, nós vamos ter aqui uma cromátide, outra cromátide aqui. Então, temos duas cromátides, verdadeiro. Cromossomos homólogos são aqueles que apresentam genes com alelos idênticos. Os alelos não precisam ser idênticos, eles têm que ser do mesmo par. Olhem só. O pai mandou 23 cromossomos e a mãe mandou 23 cromossomos. Então, nós vamos ter lá ó, o 1, o 2, o 3, o 4, até o 23. Aqui, o 1, o 2, o 3, o 4, até o 23. Tá? O que é que vai acontecer? O 1 do pai se junta ao 1' da mãe. O 2 do pai se junta ao 2' da mãe. Então, o que são cromossomos homólogos? São cromossomos pertencentes ao mesmo par. Eles carregam as mesmas receitas. Mas podem ter alelos diferentes. Por exemplo, esse daqui pode carregar o azão. Esse pode carregar o azinho. Vamos imaginar que o azão e o azinho determinem, por exemplo, se há ou não pigmentação na pele. Então, a receita é pigmentação na pele. Só que tem duas variáveis. O azão determina a pigmentação e o azinho determina a ausência dela. Então, eles não carregam alelos idênticos, eles carregam cromossomos homólogos, apresentam genes, né, que carregam as mesmas características. Mas não precisa ser obrigatoriamente azão-azão, daí seria alelo idêntico. Pode ser azão-azinho. Não precisa ser bezão-bezão ou bezinho-bezinho. Pode ser bezinho-bezão ou bezão-bezinho. Então não dá para marcar essa alternativa, tá? Então nós vamos ficar aqui com a alternativa, a letra C. O bom funcionamento de uma célula eucariota depende da compartimentalização de processos específicos em organelas, como as indicadas por números na figura a seguir. A organela 2 é derivada da organela 3. Então, ele está afirmando que a organela 2, tá, que está aqui, ela é derivada da organela 3, que está aqui. Gente, se nós olharmos aqui, ó, vamos dar nome aos bois aqui. Aqui, ó, vamos começar no número 1. Número 1, nós temos aqui uma mitocôndria. No número 2, nós temos uma organela que deriva da 3. Essa 3 é o complexo golgiense. O complexo golgiense originou quem? Originou o 2, então o 2 tem que ser o lisossomo.
ou tem que ser vesículas de secreção. Vesículas de secreção. Tá? Agora, número 4. Número 4, nós temos lá a parte interna do núcleo. Então, aqui nós temos uma cariolinfa. Tá? Então, a cariolinfa. E entre cário significa núcleo. O número 5, nós temos aqui, ó, esse aqui tem cara de vesícula de secreção. Vesícula de secreção. O número 6 está indicando aqui, ó, o próprio citoplasma. O número 7 está indicando o nucleolo. Ó. O número 8 está aqui, está indicando a carioteca. O número 9 está indicando aqui, tem uma carinha de citoesqueleto. O citoesqueleto. O número 10, que está associado aqui, ó, nós temos um retículo endoplasmático, tem cara de ser um retículo endoplasmático liso, porque o rugoso estaria aqui. Então, retículo endoplasmático liso. O número 11 está aqui, número 11, cadê o número 11? Está aqui em cima. Então, retículo endoplasmático rugoso, pode ser, ou o liso ali, o rugoso, os dois estão um pouco complicados de identificar. E o número 12 seria a membrana plasmática. Só que ele pede só o 2 e o 3, tá? Em relação às estruturas numeradas, sua função celular está incorreto em usina de força que utiliza energia existente sob determinada forma e a converte em outra mais facilmente utilizada pela célula. A relação entre a estrutura numerada e sua função celular. A vesícula que pode conter proteínas que podem estar envolvidas na digestão intracelular ou são destinadas ao meio extracelular. Local onde proteínas sintetizadas podem ser modificadas, selecionadas, empacotadas e enviadas para suas destinações celulares ou extracelulares. Local onde ocorre a replicação do material genético e a decodificação da informação genética. Tá? Na verdade, aqui, pessoal, faltaram alguns números, né? Ó, a usina de força que utiliza energia existente sob determinada forma e a converte em outra, mais facilmente utilizada pela célula, que ela vai produzir energia. Quem produz energia? Se nós voltarmos aqui, tem que ser a mitocôndria. Vesícula que pode conter proteínas que podem estar envolvidas na digestão. Tem que ser o lisossomo. O lisossomo, como nós vimos aqui, seria a 2. O local das proteínas sintetizadas podem ser modificadas, selecionadas, empacotadas e enviadas para suas destinações celulares ou extracelulares. Quem que vai fazer isso? O complexo de Golgi. Aqui nós teríamos o 3. E em letra D, local onde ocorre a replicação do material genético e a decodificação da informação genética, a replicação acontece no núcleo. Então, o núcleo celular, ó, ele pode ser apontado aqui, tá, cariolinfa, teria que ser 4. E aqui deve ter aparecido um outro número aí. Portanto, essa aqui estaria errada, pelo número que apareceu aqui. Na verdade, não apareceu. Seguindo. O núcleo delimitado por membrana é uma estrutura de células eucarióticas e responsável pelo controle das funções celulares. Com relação à organização, estrutura e função do núcleo, assinale o que for correto. A hemácia humana é uma célula anucleada, ou seja, durante a sua diferenciação perdeu o núcleo. Gente, guardem isso, guardem essa informação. As hemácias, por isso que elas têm uma vida programada em média de 120 dias. Elas são células anucleadas. Portanto, elas perderam esse núcleo e elas não conseguem se duplicar independentemente. Elas, na verdade, serão formadas a partir do tecido hematopoético. Então, isso aqui é verdadeiro. O nucleolo é uma região do núcleo mais densa, não delimitada por membrana. Olha o que nós vimos há pouco. Que se cora, então ele é corado mais intensamente com corantes básicos. Olha uma informação aqui muito específica, mas é verdadeira. Esse local é de intensa transcrição do ácido RNA. Nós vimos lá que forma-se o RNA ribossômico. Tem o DNA para formar o RNA ribossômico. Nos cromossomos, essas regiões são denominadas de regiões organizadoras de nucleolo. Exatamente, verdadeiro. A cromatina presente no núcleo consiste em DNA associado às proteínas histônicas e é o material que forma cada um dos cromossomos. Exatamente. Todas as trocas entre núcleo e citoplasma ocorrem na forma de transporte ativo, realizado por proteínas transmembranas presentes na carioteca. E nós vimos que as trocas vão estar ocorrendo aqui através dos poros. Isso aqui não é um transporte ativo, portanto, descarte. Então, nós ficamos aí com a 1, com a 2 e com a 4, somatório 7. Analise a figura que representa um cariótipo humano. Então, você tem aqui, a primeira coisa que você vai fazer é olhar aqui. Nós temos 23 pares de cromossomos.
Se for XX, é uma mulher. Se for XY, é um homem. Como você observa que o par 23 é diferente, um representante do outro, não é XX. Então, um é o X, o outro é o Y. Isso aqui trata-se, portanto, de um homem. Vamos verificar se nos pares, realmente só tem 2 cromossomos. 2, 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 2. 2 também. Então, não existem cromossomos a mais ou a menos. Então, cariótipo normal de um homem. E representação refere-se ao cariótipo de um homem com síndrome. Ele não tem síndrome, está tudo normal. Um homem com síndrome, não. Uma mulher normal? Não. Uma mulher não é uma mulher. Um homem com um número de cromossomos normais. Portanto, letra E. Pesquisadores revelaram que não são apenas os genes que transmitem atributos como cor de olhos entre pais e filhos. Proteínas chamadas histonas também são responsáveis por transmitir características hereditárias, apesar de sua função primordial ser a manutenção do DNA na forma de cromatina e cromossomos. Algumas dessas proteínas são capazes de silenciar genes quando impedem que o DNA seja desenrolado. Modificando-as, os cientistas conseguiram criar características que foram transferidas às novas gerações. Olha que interessante, as histonas têm uma influência muito interessante. Pelo exposto, a função dessas proteínas nas alterações das características dos organismos ocorre devido a... Então, pelo exposto, a função dessas proteínas a função dessas proteínas nas alterações das características ocorre devido a habilidade de provocar mutação deletéria, ou seja, de fazer perder parte do DNA. É isso que a proteína faz. Bloqueio de transcrição dos genes a serem expressos. Falta de partes do material genético herdado pelos filhos. Encurtamento dos cromossomos transferidos aos descendentes. Migração para o citosol alterando a mensagem enviada pelo núcleo. O que ele disse aqui, voltando para o texto? Que os pesquisadores revelaram que não são apenas os genes que transmitem atributos como a cor de olhos entre pais e filhos. Proteínas chamadas histonas também são responsáveis por transmitir características hereditárias. Apesar de sua função primordial ser a manutenção do DNA na forma de cromatina e cromossomos, algumas dessas proteínas são capazes de silenciar genes quando impedem que o DNA seja desenrolado. Então, vão silenciar genes. Então, obviamente que, se eles silenciam os genes, eles não são transcritos. Então, a função relacionada a eles, obviamente, é o bloqueio da transcrição dos genes a serem expressos. Então, a alternativa aqui seria a letra B. Um pesquisador injetou uma pequena quantidade de timidina radioativa em célula com o propósito de determinar a localização dos ácidos nucleicos, sintetizados a partir desse nucleotídeo, utilizando uma técnica muito empregada em biologia celular, a autorradiografia, combinada com a microscopia eletrônica. Assinala a alternativa que apresenta 2 compartimentos celulares, nos quais os pesquisadores encontrarão ácidos nucleicos radioativos. Então, olha que interessante aqui. Além do núcleo, nós temos 2 organelas que têm DNA próprio. Nós vamos ter as mitocôndrias numa célula vegetal e numa célula animal, e numa célula vegetal também os cloroplastos. Mitocôndrias também tem em fungos, vamos ter em protistas, né? Mas se nós pensarmos só em célula vegetal e animal, a mitocôndria tem nos 2. Se pensarmos em célula vegetal e animal, cloroplasto só tem célula vegetal, que tem DNA próprio. Lembra da teoria de Margulis, endossimbiótica, que as mitocôndrias eram bactérias aeróbicas e os cloroplastos, obviamente, eram algas, né, fotossintetizantes. Então vamos lá, aonde que eu vou encontrar DNA? No núcleo nas mitocôndrias? Sim. No citosol e nas mitocôndrias? Misturado no hialoplasma nas mitocôndrias? Não, né, gente? Aqui não. Citosol não vai ter. Então vamos lá. No núcleo e no retículo? Não. No retículo não vai ter. Citosol e retículo não. Peroxissomos, que detonam água oxigenada, e retículo? Não. Então a alternativa correta aqui seria a letra A. Assim nós finalizamos mais uma aula. Falamos sobre núcleo. Aproveite bastante, curta. Um grande abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro.